Fala, galerinha do CA, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do Podcast e, como eu já falei, essa temporada 2025 tá, com o nível lá em cima. Aliás, está cada vez mais difícil, porque os convidados é semana superando semana. Realmente, depois desse daqui, meu amigo, vai ser difícil superar, mas a gente vai se esforçar. Então é com muito prazer que eu quero apresentar essa pessoa aqui para nós, para mim e para Camila. É uma pessoa muito especial. É um mentor, se tornou um amigo e realmente a gente tem um prazer gigantesco de poder bater esse papo com ele aqui hoje, especialmente para vocês do canal e do podcast. Então é com muita alegria e com muita gratidão no coração que eu apresento para vocês Bruno Avelar. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Prazer é meu, imagina. Poder contribuir é sempre uma satisfação. E, gente, o Bruno é um cara, obviamente, extremamente ocupado, cheio de compromisso, mas ele tem um carinho e uma atenção muito, mas muito especial. E realmente eu fico grato, Bruno, de ter você com a gente aqui hoje, sabendo que com tanto compromisso você tirou esse tempinho para bater o papo com a gente. Obrigado, viu? Imagina, cara, tempo é questão de prioridade, né? A gente é que define onde a gente coloca o tempo da gente e vocês merecem, afinal de contas nós já caminhamos junto há algum tempo e vocês sempre acreditaram e tenho muito orgulho de ter vocês próximo de mim. Obrigado pelo convite. Agradeço. E, pessoal, já começando, antes de fazer a minha primeira pergunta, eu quero mencionar uma coisa. A gente já teve aqui no podcast com um grande mentor nosso, que foi o Marcos, e o Bruno é outro mentor extremamente importante. E eu digo para vocês, sempre repito, é importante você encontrar mentores na sua vida, cada um naquele segmento ou naquela parte específica que você quer melhorar na sua vida, seja pessoal ou profissional, porque são essas pessoas que vão te levar para outro nível. E quando eu primeiro conheci o Bruno, eu realmente queria entender como as pessoas conseguiam se conectar e encantar. E não tinha ninguém melhor no mundo que eu conheço, do que o Bruno. Ele realmente é conhecido como o rei do network. É a maior autoridade em networking que eu conheço. E, Bruno, quando a gente se conheceu e a gente conversou pela primeira vez, eu deixei bem claro para ti. Eu quero te observar. Eu quero entender como você faz, como você encanta as pessoas de forma como você mesmo coloca. Fica até constrangedor ele não ser grato a ti, ele não retribuir esse carinho. Então, de fato, isso foi algo que eu observei e aprendi, é óbvio, é um aprendizado constante, mas isso foi fenomenal. Te agradeço muito, porque eu me tornei outra pessoa depois que eu comecei a te observar e ter a alegria e a honra de estar no seu convívio. Você vai ter que me aturar aí por muito tempo, né? Você tá no Member Lifetime lá da confraria, tá lascado, vai ter que me aturar muito tempo, não vai? Vida toda aí. Vida toda. Muito bem, amor. Então vamos lá. Começa com a sua pergunta maravilhosa para o Bruno. Então, na realidade, eu queria saber, esse seu ato de servir, de network, foi algo treinável ou é teu? Você nasceu com isso, você apenas aprimorou. Você acha que as pessoas conseguem fazer isso que você faz? Eu acredito que é um dom, sim. Eu acredito em dom. Até mesmo está na Bíblia, né? Só que, vamos pegar um cara que é o Cristiano Ronaldo. Ele tem um dom e um talento. Se ele não treinasse, ele teria o desenvolvimento que ele tem no campo, ele teria ganhado 5 bolas de ouro. Exato. Ele não teria condicionamento físico sequer para correr 2 tempos de 45 minutos. Então, dom e talento não basta, você precisa treinar, né? Você precisa afiar, você precisa se modelar. Eu não sei se eu absorvi isso de alguém, eu nunca consegui buscar na minha memória, assim, será que eu peguei isso da minha mãe, do meu pai?
eu não achei ainda, sabe? Pode ser que sim, muito lá na infância, na adolescência, mas eu não lembro, de fato eu não lembro. Então vamos acreditar que é um dom, né? Mas eu desenvolvi esse dom, essa habilidade e esse talento, né? Porque dom e talento sozinho não te leva a lugar nenhum. Então, eu desenvolvi esse talento, esse dom ao longo do tempo. E quando foi que eu entendi que eu tinha esse dom? Um dia um amigo meu chegou para mim e falou assim, cara, você já reparou, esse amigo meu chama Fabiano Prata, ele falou assim, você já reparou que o nosso grupo de amigos, a gente passa anos sem se encontrar? Eu morava na Europa e quando você vem, você reúne todo mundo em volta da mesa, você tem esse dom de aglutinar pessoas, de aglomerar pessoas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, tô falando de 2009, 2010. E aquilo me marcou, tá? E aí, vamos jogar 10 anos para frente, eu fui em 2021 no encontro do Thiago Brunet em Dubai, e eu vi ele abrir o primeiro mastermind dele. E quando eu vi ele abrir o primeiro mastermind dele, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Não pela grana, é por causa da proximidade com as pessoas. E eu tava tentando desenvolver produto de infoproduto, eu nunca, sinceramente, cara, assim, respeito quem faz, dá dinheiro? Dá, mas é tudo dá dinheiro na vida. Essa caneca dá dinheiro, esse microfone, esse cabo, essa televisão, essa mesa, esse celular, a lente desse celular, isso aqui dá dinheiro, isso aqui dá dinheiro. Esse negocinho de plástico. Isso aqui dá dinheiro. O que vai definir o quanto dinheiro eu vou fazer com isso, ou o que vai dar mais dinheiro, isso, o blazer que você está vestido, a aliança que você está usando, o relógio que você está usando, a pulseira que eu estou usando. O que vai determinar o que vai dar mais dinheiro não é o produto, mas sim o tempo, o foco, a energia, a imagem que a gente coloca naquilo. Perfeito. Então tudo dá dinheiro. A pergunta é, na vida você tem que fazer o que gosta. Sim, você tem que fazer o que gosta, porém você precisa buscar o conhecimento adequado para aplicar naquilo e você ter resultado. Sim. Então, cara, quando eu vi o Brunet abrindo o Mastermind, eu falei, cara, é isso que eu quero, nada de infoproduto. Eu já estava, cara, há meses, se não anos, estudando, tinha vários PDFs, slides, propostas que a agência de publicidade me mandava para poder lançar um produto. E nada fazia sentido. Eu olhava para aquilo e aqueles números, e se investir tanto, ROI de tanto, eu falava, cara, não é isso que eu quero. Eu não vou colocar meu tempo, meu foco, minha energia, minha imagem nisso. E eu não sabia o que era. Até que eu vou lá, vejo ele fazer isso, ele já tinha me dado o conselho de criar uma mentoria, e lá, olha a importância da proximidade. Eu falo sempre que a maioria das coisas que eu aprendi com o Brunet não foi lendo os livros dele, não foi assistindo as palestras dele, nem o YouTube dele. Foi estando do lado dele, próximo. Então, a importância de pagar o preço para estar próximo. No meu caso, eu tive o privilégio de poder servir, porque ele precisou de ajuda, e aí eu estava ali e servi, e aí eu tive o acesso. Mas dá para ser intencional também e falar, cara, eu quero me aproximar de tal pessoa, então como é que eu vou fazer para me aproximar de tal pessoa? Vamos procurar as brechas, né, o gap. Cara, esse cara tem uma mentoria, então eu vou entrar na mentoria dele, high ticket, eu vou ter proximidade e eu vou acessar esse cara. E se eu souber ser intencional, genuíno e entender que network é sobre o que você traz para a mesa, não o que você vai buscar na mesa, então primeiro eu tenho que servir, agregar valor, gerar valor, experiência, para esse cara olhar para mim de uma forma diferente, falar, esse cara é diferente, vou dar mais acesso para ele, e vem cá, como que eu posso te ajudar? Então, eu vi o Brunet fazendo e falei, eu vou fazer isso. Eu lembro que eu saí de Dubai, cara, já fazendo stories. Eu tinha 3 mil seguidores, eu não tinha Celazor, não tinha canal de YouTube, eu não tinha infoproduto, eu não tinha livro, eu não tinha evento, eu nunca tinha palestrado, não tinha nada. E eu 3 mil seguidores. Eu saí fazendo stories. Gente, eu vou abrir uma mentoria. Agora que entra o pulo do gato. Por que tem muita gente dando errado na rede social? E por que eu dei certo? Porque tem muita gente, quando eu falo... Cara, eu detesto o termo muita gente, tá? Então, muita gente para um não é muita gente para outro. Então, quando eu falo muita gente, é muita gente. Porque assim, tem gente que fala, muita gente falou. Quantos? Não, é muita gente, não. Muita gente, quantas pessoas? O João e a Maria, então são 2. Todo mundo tá falando. Todo mundo quem tá falando? O Manel, então é um que tá falando. Entendeu? É isso aí. Então, Thiago, não faz alarmismo, vai. Então, quando eu falar muita gente, é muita gente. E, cara, é muita gente que tá na internet falando de coisas que não tem autoridade e por isso não dá certo. Mas o que é essa autoridade, Bruno? É algo que você superou. É algo que um dia foi ferida e hoje é cicatriz. Boa. Você só pode ensinar aquilo que você superou. Se você não superou, desculpa, merda nenhuma, você vai ensinar o quê? Exato. É isso aí. Você tá perdendo teu tempo na internet. Então, cara, eu entendi isso, eu falei assim, cara, por que as pessoas vão parar pra me escutar? O que o Brunet falou pra mim? Cara, você tem que dar mentoria. Por que eu tenho que dar mentoria? Porque
Eu me considero uma pessoa sábia e eu paro para te escutar e paro para te ouvir. As pessoas também vão querer te ouvir. Pronto. Ali. Eu falei, cara, o que esse cara para me ouvir? O que ele me pergunta? O que ele quer saber? Por que ele conectou comigo? Fazer um diagnóstico. Cara, ele não... As pessoas acham que o Brunet sentou comigo e me ensinou tudo. Ó, vai, passo 1, passo 2, passo... Não, cara, era só tiro certeiro assim de canhão. Pum! Eu tinha que fazer o dever de casa. Se eu me considero uma pessoa sábia, eu paro para te escutar, as pessoas vão querer te ouvir. Quer ver? Vou fazer o seguinte, vamos colocar nesse trecho aqui o corte do Brunet falando isso. Coloca aí. Uhum. Chegou um dia que eu falei para ele, olha, cara, você precisa começar a mentorear pessoas porque... Ele falou, mas eu não sou mentor. Eu falei, cara, eu me considero um cara inteligente, me considero um cara vivido. E eu paro e te escuto. As pessoas também vão te escutar. As pessoas também vão te escutar, pô. Tá vendo? É ele que tá falando, não sou eu. Ó, presta atenção, cara. Eu fui fazer o dever de casa. Cara, quando eu conheci o Brunet, o que ele viu em mim que nem eu sabia que eu tinha? Experiência fora do Brasil. Por que ele quis se conectar comigo? Ele tinha acabado de chegar na América. O que era fácil para mim era difícil para ele. Como tirar uma drive license? Para mim é fácil, para ele é difícil, ele não sabe o caminho. Cara, eu preciso de alguém para consertar a máquina de lavar. Eu já conheço, porque eu tô aqui há 8 anos, tava na época 6, 7, 8 anos. Ele não conhecia, eu já tinha um contato, eu resolvia rápido. Cara, o pneu do meu carro, ele conta essa história direto. O pneu do meu carro fazendo barulho. Cara, eu pego o carro e eu levo pro mecânico e resolve. Eu não vou resolver, mas eu sei quem resolve. Então eu falo, me dá esse carro aqui, velho. Não, mas quanto que o cara quer? Me dá o carro. Tom, fulano, resolve para mim, resolveu. Mas... Aí, cara, eu chego no mecânico, o mecânico tenta dificultar a vida da gente. Não, mas o que foi? Cara, eu não sei o que. É mecânica, você resolve. Mas se tiver que trocar, troca o pneu, troca a roda, troca o carro, me dá o carro funcionando, me manda a conta, velho. É objetividade, eu não perco tempo. Então o Brunet falava, o Brunet vinha, dor, e eu, solução. Dor, solução. E não adianta a pessoa chegar pra você e falar assim, cara, o pneu do carro tá fazendo barulho. Eu vou virar pro cara, mas o que foi? Você bateu em algum lugar? E não sei o que. Cara, não tem tempo pra isso, irmão. Eu não trabalho com carro, nem ele. Perfeito. Então, aí eu fui pegar tudo que ele trazia pra mim de dor e objeção. E eu falei, cara, ele um dia pediu pra arrumar o pneu do carro. Outro dia ele pediu pra arrumar alguém pra cozinhar na casa dele. Outro dia, tudo nos Estados Unidos, tudo em Orlando. Outro dia ele precisava de alguém pra trocar a lâmpada. Outro dia ele precisava de alguém pra poder arrumar a máquina de lavar. Outro dia ele precisava saber como renovar a carteira de motorista dele. Outro dia ele precisava saber como não sei o que na escola dos filhos dele. Outro dia ele precisava saber, cara, como é que abre uma empresa aqui. Outro dia ele precisou de uma contadora, de uma contabilidade. Outro dia ele precisou de fazer o imposto de renda. Outro dia ele precisou deduzir o imposto de... Outro dia... Peraí. Tudo que ele precisou está relacionado aos Estados Unidos. Ou seja, quando ele me viu, ele falou, esse cara é bom, já está aqui há muito tempo, é um cara que resolve, que serve, eu quero esse cara do meu lado. Por que me atraiu ficar do lado do Brunet? Porque um dia, olha para você ver, cara, o André Valadão me liga e fala assim, cara, você tá com a locadora de carro de luxo aí? Tô. Me empresta aquela Panameira? Eu falei, empresto. Então tá, como é que faz? Eu falei, cara, manda buscar ou manda entregar. Ele, vem aqui quarta-feira na Lagoinha que vai estar aqui o Thiago Brunet. Não sabia quem era o Thiago Brunet. Eu falei, tá, velho, vou, beleza. Não, mas vem mesmo, cara, tu vai gostar do cara. O cara é bom. Eu falei, tá bom. Aí, no dia que você vier, você já pega o carro com ele, porque é o dia que ele vai embora. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá assistir O Maior Poder do Mundo, a palestra dele, numa quarta-feira. Eu falei, cara, esse cara é inteligente. Ele falou do maior poder do mundo, dos 5 maiores poderes do mundo, que ele entrevistou alguns bilionários e tal. E um dos maiores poderes do mundo, um cara falou, networking, relacionamento. Mas ainda não é o maior poder do mundo, mas é um dos. Perfeito. Né? Informação é outro poder, né? Quando você tem informação. Os fechamentos que eu fiz agora com o Neymar, tudo que eu estou fazendo, eu estava baseado em informação. Eu tenho informação e tenho relacionamento. Se eu tiver só informação sem relacionamento, zero resultado. Só relacionamento sem informação, zero resultado. É a junção deles. Certo? Aí vou lá, assisto o cara, falei, cara, gostei desse cara. Mas tudo bem, cara, peguei o carro com ele, e o Brunet chegou pra mim e falou, quer tirar uma foto? Eu falei, não. Mas talvez ele pensou que eu tava ali pra pegar o carro pra tirar uma foto. Mas tiramos uma foto, temos uma foto desse dia. Bota a foto aí, ó, coloca aí. Tá vendo? Tem uma foto desse dia. Registrou, mas fui embora. Mas, cara, vi que o cara era sagaz, inteligente. E aí eu virei pro César Menotti e falei, César, quando você vê um indiano no Brasil chamado Thiago Brunet, vai assistir que o cara é bom. O indiano é ótimo. E, cara, coincidentemente, eu tava no Brasil, o Fábio Lacerda fala assim, o César vai ver o Brunet hoje, quer ir lá? E eu falei, cara, quero não, acabei de chegar.
Pô, vai lá, cara, que o César não quer ir sozinho. Acabei indo, cara. Fui para São Paulo, uma sala de 30 pessoas, o Brunet dando uma aula. E eu lembro como se fosse hoje, cara. O Brunet fazendo perguntas, fazendo perguntas não, ensinando, e abre pra pergunta, eu faço uma pergunta e falo, cara, isso aqui que você falou de manhã não tá condizendo com isso aqui que você falou à tarde, você podia me dar uma resposta? Ele falou, cara, posso levar essa resposta para casa e te dar depois? Que eu não tenho ela agora. Eu acho que ali eu fisguei ele. Quando terminou o treinamento, ele falou, vamos jantar? Resumo, vamos jantar aquele dia. Ele pegou meu telefone, eu fiquei com o dele. Naquele dia, eu faço um post no feed do meu Instagram. Tem a foto aí também, pode colocar aí. E aquele dia eu determino tudo que eu ia viver e que eu tô vivendo hoje. Uau. Tá no meu feed do meu Instagram. Tudo que eu tô vivendo hoje, eu determinei numa foto no estacionamento, eu e o Thiago Brunet abraçado, lá em São Paulo, se eu não me engano, em 2019. Tá lá no feed. É só descer lá embaixo, lá tá lá. Essa foto que vocês estão vendo aí. Terminou isso aqui. Coloca aí pro povo ver. Ó, eu determinei tudo que eu tô vivendo hoje, cara. E respeitei o processo. Por isso que eu falo de respeitar o processo. Então, cara, não tem acaso. Eu falei, o cara me deu o conselho, agora eu vou aplicar. Tudo que ele pediu, ele quis se conectar comigo, porque ele viu em mim um cara que ia solucionar todos os problemas dele na América, que era tudo novo para ele. Uhum. E por que eu quis ficar com ele? Aí entra outro segredo do networking. Porque eu falei, cara, esse cara é muito inteligente, ele vai, a partir de agora, eu coloco ele como meu HD espiritual. Uhum. O cara entende muito espiritualidade e eu vou aprender com ele e é uma troca. E o networking é isso, tem que ter uma troca. Tem que ser ganha-ganha, entendeu? Porque senão, cara, por mais que ele viu interesse em mim e se eu não tivesse visto nenhum nele, eu não ia querer andar com ele. Uhum. E aí eu coloquei, cara, o Brunet na minha vida assim como uma missão. Eu falei, eu vou servir esse cara de todo o meu coração, genuinamente, sem nenhum interesse. E, cara, seja o que Deus quiser. Agora, o tempo que eu andava com ele, eu aprendia com ele. Porque as nossas conversas sempre foram de futuro. Tem uma parte no podcast que nós gravamos que ele fala assim, no tempo ocioso que a gente tinha, a gente ficava planejando tudo que a gente está vivendo hoje. E a gente ficava aqui, pô, em Orlando, sentado nos Starbucks da vida, tomando café, ou na casa dele em Winter Garden, a outra que ele morou no Endemir, ou na minha. A gente ficava planejando e visionando o futuro, cara, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Tudo que a gente está vivendo hoje, que a gente conversava lá atrás. Uau. Eu não estou dizendo que o Brunet me fez e nem que eu fiz o Brunet. Uhum. Mas a gente conversava de tudo que a gente estava vivendo. A gente contribuiu na vida um do outro. Ele já era o Thiago Brunet, ele já tinha lá 900 mil seguidores. Eu tinha 3 mil seguidores. Mas eu sempre fui um cara, né, assim, otimista. Entendeu? E aí eu só entendi o que eu fazia por ele, porque quando o cara falou isso, vamos voltar lá, eu me considero um cara sábio. Eu paro pra te ouvir, as pessoas vão querer te escutar. Você tem que abrir uma mentoria. Então, quando ele falou isso, eu tive que fazer o exercício para entender de que ele estava falando, por que ele me ouve, por que ele me considera... Cara, por causa do conhecimento que eu tinha. Não só também da América, mas de negócios. Perfeito. Eu tinha negócios bem-sucedidos aqui em Orlando. E aí eu falei, pronto, é isso. Eu vou abrir um negócio para quem quer morar e empreender nos Estados Unidos. Porque ele está comigo, porque ele veio morar aqui, tenciona empreender aqui, e é isso que ele colou em mim. Como é que vai chamar? Transcendendo fronteira. Quem quer vir do Brasil para cá vai ter que transcender fronteira, quem quiser. Então, as coisas têm que ter lógica, sabe? Não dá para botar uma mentoria lá, mente milionária, um negócio que não tem nada a ver com o que eu vou falar. Sim. E aí nasce o Transcendendo Fronteiras, minha primeira mentoria. Aí fala assim, como é que você fez para vender uma mentoria Haiti? Cara, eu não tinha, de novo, livro lançado, canal do YouTube, infoproduto. Muitos nunca seguidores. tinha palestrado, tinha 3 mil seguidores, eu não tinha selo azul, eu não tinha engajamento, eu não tinha nada. Eu tinha um negócio que rodava os Estados Unidos inteiro, vendendo cosméticos, feiras de cosméticos que faturava milhões, só que eu não mostrava o meu negócio, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Quando você não conta, você não presta conta. Meu público era americano e hispano. Pra que eu ia mostrar pra 3 mil seguidores brasileiro que ali nos 3 mil certamente tinha uns 300 invejosos? E a Bíblia diz que a inveja é... A ira é ruim, mas o ódio sobrepõe a ira e a inveja sobrepõe a ambos. Então eu nunca mostrei. Tanto que em Orlando, durante muito tempo, ninguém sabia o que esse cara faz. O que ele faz? Eu cheguei em 2015 aqui, chegava na escola de Porsche. Mas o que esse cara na escola? E pior, cara, eu já falava inglês. Como que você aprendeu inglês? Foi lá na Europa? Na Europa, Londres, na Inglaterra. Eu morei 4 anos na Inglaterra, né? Morei 4 anos lá. E aí, ó, eu subo as lives. Tá lá até hoje gravado no feed. Eu fiz uma live com Ronaldo Jacaré, outra com Leandro Hassum, outra com Patrícia Maldonato, outra com Pavone Corretor, outra com Maninho da Pai Faction. E, cara, na última live, eu falo assim, tô abrindo uma mentoria hoje, orgânico, zero tráfego, para quem quer morar e empreender nos Estados Unidos.
Transcendendo Fronteiras. Se você está assistindo essas lives essas semanas, me chama no direct que eu mesmo vou falar contigo. Uau. Eu vendi 15 a 52 mil reais. Eu fiz quase 800 mil reais. Uau. Vamos lá. No orgânico. Eu falei assim, cara. E aí, eram um Zoom por mês, 3 entregas presenciais no ano. A primeira entrega foi no Brasil, a segunda no Brasil, a terceira foi no primeiro Poder do Network, 14 ou 15 de janeiro de 2022. Eu tava lá. E já foram 1.400 pessoas, já no primeiro já nasceu grande, entendeu? Eu sou amigo dessas pessoas até hoje, cara, e a minha meta, agora olha isso aqui, ó. As pessoas querem revolucionar a vida das pessoas. E mentoria não é sobre quanto você vai ganhar, é sobre quanto você vai deixar de perder. Todo mundo só entra pensando em ganhar, mas não... E tudo que você conquistou até hoje? E se eu te salvar de perder o que você já tem? Não é um ganho? Porra. Você não dar um passo errado. Então, a mentoria era para quem? Para quem quer morar e empreender nos Estados Unidos. Só que eu tinha uma estatística minha. De cada 10 casais que chegavam em Orlando, 8 perdiam tudo. Virava Uber, pedreiro, a mulher faxineira, o casamento acabava, cada um ia para um lado. Quem paga o preço? Os filhos. Por que eu decidi me posicionar? Porque, cara, um monte de criança que não tem culpa de nada pagando um preço desnecessário. Então, deixa eu ajudar em escala. Por isso que o slogan do Poder do Network é transformando vida e ativando pessoas. Transformar, eu transformo em massa. O povo vai lá, ninguém tem como sair do Poder do Network da forma que entrou. Sim. Ativar tem que ser aqui, ó, proximidade tete a tete. Por isso existe a confraria. Porque é só a convivência, é só o longo prazo, o processo. E aí, irmão, eu fiz o contrário do que eu prometi. A mentoria não era para quem queria vir morar e empreender nos Estados Unidos. Eu já não tinha uma estatística minha de cada 10, 8 vem e perde tudo. Então, a minha meta era 80% dos meus mentorados não podem vir morar nos Estados Unidos. Mas eles não sabiam disso. Eles compraram na certeza que ia vir. A parte mais engraçada é que na minha primeira entrega lá em Alphaville, foi até no escritório do Brunet lá do Destiny, é que no final do segundo dia da entrega eu recebo uma ligação do meu escritório de advogado falando assim, cara, acabaram de negar teu processo e negar teu 485. Eu falei, e agora? Como é que eu vou voltar? Ele falou, então, cara, volta agora. Eu pensei, meu Deus, cara, se eu voltar, era 2021 isso. Eu falei, se eu voltar agora, eu tenho a entrega aqui. Não vou acabar a entrega aqui, cara. Eu vou ficar aqui, eu vou acabar e na hora que eu acabar eu vou embora. Mas você não vai conseguir entrar. Eu falei, cara, o cartão tá aqui, tá válido. Mas o sistema já cancelou. Eu falei, azar. Aí chega no final do segundo dia de entrega, eu viro pra turma e falo assim, ó, eram 15 pessoas. Eu falei, pessoal, é o seguinte, muito bom, vocês gostaram demais e tal. Eu falei, então, eu tenho que ir, porque agora eles acabaram de cancelar meu green card, no meu processo lá, o EB2, e, cara, aí um cara vira e fala assim, agora lascou. Meu mentor, que tá me levando pra América, não tem nem green card. Eu falei, mas eu nunca disse que tinha, disse. Eu disse que eu tava lá, morando, bem sucedido, negócio rodando, eu não disse que eu tinha green card. Mas eu tô legal, eu tenho permissão de trabalho, permissão de viagem, senão não estaria aqui. E isso não significa que acabou, eu vou continuar tentando, né? Aí o outro vira e fala assim, ninguém aqui vai para os Estados Unidos. Já entendi tudo. Mas o que eu levei nesses 2 dias? Dor. Levei pessoas que tinham perdido milhões para dar testemunho para eles do porquê que perderam. E ensinei para eles o seguinte, os Estados Unidos não é mais fácil, é menos burocrático. Porque é muito mais fácil você empreender no Brasil, onde está cheio de problema para resolver. Aqui não tem buraco na rua. Quando a pessoa fala para mim, eu vou vender caneca nos Estados Unidos, vou vender biquíni nos Estados Unidos, vou vender açaí nos Estados Unidos, vou vender Havaiana nos Estados Unidos. Eu falo, querido, você já tentou ver lá na Amazon e no Walmart quanto custa para ver se você consegue competir com eles? Outra coisa, se você falar que seu preço é melhor, você tem capacidade financeira para ter estoque para entregar? Outra coisa, e a logística, a entrega? Porque se na Amazon você aperta o botão no outro dia, se bobear, no mesmo dia está na porta da sua casa. Tu vai conseguir competir contra esse sistema, essa máquina? Se não, nem vem, tu vai perder tudo. Não é dar mais fácil da forma que te venderam. Porque todo mundo que está aqui, chega aqui é mais fácil. Vai ver a real vida do cara, como é que tá. E, cara, eu consegui fazer com que 80% dos meus mentorados tomassem a decisão por conta própria de não vir. Ou porque não tinham capital suficiente, ou porque nunca teriam a possibilidade de ter um green card. Vamos lá, não tinha na época $500 mil para pegar um EB5, não tinha os 3 quesitos dos 10 para pegar um EB2, não tinha os 3 quesitos dos 10 para pegar um EB1, não tinha uma nacionalidade europeia ou sei lá o que para fazer um E2. Cara, não tinha, a gente ia por todos os meios. E aí, mas vou como estudante, e depois? E depois?
Sem contar a escravidão que é você ser um estudante, você tem que ficar metade do período estudando, às vezes você nem quer estudar, só para poder manter um status, e aí vai trabalhar ilegal, tá tudo errado. Então, eu falei, cara, errado vocês vão por conta própria, não com o meu aval. Uhum. E às vezes o cara falava assim, mas eu tenho $200 mil. Tá, vamos lá, $200 mil. Tu vai ter que pagar um processo, você vai chegar lá, quer alugar uma casa, você tem 2 depósitos, uma entrada, você tem que comprar carro, vai comprar 2 carros, bota aí o que você vai gastar. O custo de uma casa dessa que você tá querendo morar em Winter Garden é $7 mil por mês. A água custa tanto, luz custa tanto, seguro do carro custa tanto, telefone custa tanto, compra custa tanto. Isso aqui você vai gastar com isso, lazer e tal, 7 mil de custo fixo. Beleza, aí você já gastou para mobiliar a casa, comprar os carros, viagem, processo migratório. Tá, dos 200 mil que você tinha, querido, sobrou 120, vai. Sobrou 120. É você que botou a conta aí, ó. Você que tá estipulando a vida que você quer ter. Me fala o seguinte, o que é que tu vai comprar com $120 mil agora que vai te dar 7 mil de retorno mês que vem? Pra pagar as contas. Pra pagar as contas. Não tem. Vamos procurar um business broker. É padaria falida, posto de gasolina falido, salão de beleza falido, tudo falido. Não tem. E mesmo que você encontre, querido, não vai começar a te dar um dinheiro do dia para noite. Então vamos fazer o seguinte, dos 120 mil que sobrou, vamos fazer uma segurança para sua família, para você não enlouquecer. Pega aí 7 mil por mês, que é seu custo fixo, não estou nem falando variável, e aí multiplica por 12, nós estamos falando de 84 mil dólares. Então vamos deixar de lado esses 84 mil dólares, no final das contas, querido, você não tem 120 para investir. Sobra 40. Sobra 40, vai. 36, vai. Você tem $36 mil para você virar malabarista e fazer acontecer na América. O que tu vai fazer? Querido, sabe qual é o teu final? Tu vai virar Uber, vai trabalhar na obra, sua mulher vai virar faxineira, seu casamento vai acabar, como muitos que eu vi de camarote. Uhum. É isso que você quer ir para a América? Então, querido, a mentoria é boa sim, porque eu tô evitando de você perder esses $1 milhão que você tem, que vai virar 200 mil que você vai perder lá em menos de um ano, e ficar quietinho aqui na vida que você tá, que você achava que era ruim, porque você não tinha esse conhecimento que eu tô te dando agora. Essa informação que eu tô te dando agora, essa clareza que eu tô te dando agora. Você quer ir para os Estados Unidos? Vai. O cara começava a chorar e falava, o cara salvou minha vida e minha família. Caraca. São verdades que têm que ser ditas. Isso é o que deu certo? Não, é uma coisa importante, Bruno, porque às vezes a gente tem que, de fato, trazer pontos de vistas diferentes aqui. A gente conversou aqui com o Thiago Fonseca e ele falou a mesma coisa. Falou, o cara que tem dinheiro no Brasil, ele tem uma vida lá, ele mora dentro de um condomínio que tem a segurança e tudo mais. Então, ele tem a vida dele lá, tranquila. Esse cara aqui, ele vai passar necessidade. Porque não vai ter empregado, não vai ter a babá, não vai ter não sei o quê. Agora, outras pessoas que não tem nada a perder no Brasil, ele vem com a cara e a coragem, né? Não, se o Agora, cara, uma coisa se o cara importante. não tem nada a perder e vai arriscar, cara, é um bom lugar para arriscar? É, mas ainda assim, no Brasil tá cheio de oportunidade. É que a pessoa fica cega pro Brasil e fala, cara, né, esse país não presta, política e tal. Cara, política é política, desde que eu me entendo por gente, tô com 40 anos, entra presidente, sai presidente, mesma coisa, mesmo rolo, eu continuo trabalhando. O meu resultado indifere de política, de quem é o presidente, de quem tá lá agora, se é o vermelho, se é o azul, se é o amarelo, não interessa, irmão. Eu vou ter que fazer acontecer. Sabe, tem um riozinho estourado na internet que fala assim, olha a crise tá aí, e o pastor Cláudio Duarte fala, olha, eu não sei, eu não vou participar dessa crise. Eu não vou participar da crise, pô, eu vou fazer dela um degrau de oportunidade para poder crescer, entendeu? Agora, Estados Unidos é bom? Bom pra cacete. Pô, eu fui embora, eu tô lá no Brasil, cara, é bom demais, eu chego. É bom. Cara. Tem como ganhar dinheiro aqui? Tem. Como? Cara, segue quem já tá ganhando. Cola do lado de quem tá dando certo. Não vai na historinha, não vai no ganho. Que eu vou te dar 20% ao mês, 10%. Não existe, cara. Se existisse, os bancos estariam dando. Uhum. A respeito do processo, pega um negócio ali que... Tá, você ganhar mais de... bota teu dinheiro aqui que tu vai ganhar 20%. Cara, estranho. Mas, cara, se se a Selic, o Tesouro Nacional, o CDB, o CD estiver dando 14, você conseguir ganhar aqui 18, um pouquinho, cara, legal. É isso, velho. Uhum. Sem você trabalhar, botar teu tempo, pô, é isso. Sem você estar presente, é isso. Não vai mais do que isso, senão você vai se lascar. Uhum. Uhum. Entendeu? E uma das coisas que você falou, Bruno, é muito importante, é a questão da legalidade. Se for para ficar aqui ilegal, cara, não vem. Não vem. Vai sofrer. A botar tua família a sofrer. Não vale a pena, velho. E tem caminhos. O Obama falava assim, you want to be here, follow the rules. Uhum. Tem a regra, irmão. Segue a regra, tu vai achar uma brecha e vai entrar por ali, vai conseguir. Agora, as pessoas não querem pagar o preço. O brasileiro tem uma mania que é nossa, de jeitinho e atalho.
Pegar atalho na vida é a pior merda que você pode fazer. Jeitinho, então, nem se fala. Tem que respeitar a regra. Ó, não vem para os Estados Unidos com a mania do teu jeitinho daí. Aqui, cara, sabe o que é o legal do americano? O americano, ele parte do princípio que você está falando a verdade. Você chega aqui, ele já te dá a credibilidade assim, ó. Ele confia em você já de cara, até que você prova para ele o contrário. Exatamente. Aqui ninguém tem nada, direito de nada. Aqui você tem um privilégio. Você não tem direito de dirigir, você não tem a carteira, você tem um privilégio de poder conduzir aqui. E a qualquer momento pode ser tirado de você, faz uma besteira. Uhum. Ah, mas eu tenho um green card. Você tem o privilégio de ter, mas faz uma besteira se eu não te tomo ele. Exato. É Entendeu? isso É livre-arbítrio. Exatamente. E você, agora você está no Brasil, você falou, o Brasil, você pensa em voltar Tchararam. nos Estados Unidos ou não? Agora você tem a fase lá, vai ficar por lá. Porque agora você está jogando com os grandes players lá, né? Camila, vamos lá. Eu quero voltar. Se eu vou voltar, Já não... é difícil dizer. Porque assim, eu fui pro Brasil debaixo de profecias, de palavras que eu recebi e várias na mesma semana. Foi muito louco, né? Depois de 10 anos aqui, vai e tal. Eu fui. E, cara, se eu não tivesse ido, nada que está acontecendo nesse momento estaria acontecendo. Eu quero voltar? Quero. Mas se eu vivo debaixo de uma autoridade maior do que a minha, que é a de Deus, como que eu posso... Eu faço planejamento, planos, eu faço planos. Faço, planejo. Mas, cara, de repente, vem o cara pra lá e eu vou. Entendi. Então, querer é diferente de poder. Exato. Mas eu quero voltar pra América? Quero. E teve alguma vez, porque eu vejo assim, um Bruno destemido. Você vai, você faz, você enfrenta. Alguma vez teve medo? Alguma coisa já te paralisou na sua vida? Tipo, agora apertou meu calo. Agora eu não sei o que fazer. Porque pela sua vida que a gente conhece da sua vida, você deu vários all-ins, né? Tipo, você foi para Portugal, começou de novo. Depois você voltou para o Brasil. Depois veio para os Estados Unidos. Então a gente percebe que você tem esse perfil de, tipo... aventureiro e sem medo. E teve alguma época da sua vida que você falou, agora danou, agora eu tô com medo? Cara, no medo não. Eu tenho temor. Eu tenho temor e tremor de Deus. Só. Então, isso rege minha conduta, meus princípios, meu caráter, minha índole. Eu tenho a plena consciência que se eu quebrar um princípio, Deus vai me cobrar. Entende? É diferente de ter medo. Medo não. Porque o medo de quê? O que é o pior que pode acontecer comigo? Que muitos veem como pior, mas para mim é uma dádiva. Cara, morrer. Mas morrer é bom, porque eu vou ter vida eterna e vou estar com Deus. Essa é a fé que eu tenho. Aí quem pode ter algum ateu assistindo a gente, conversa. Cara, beleza, conversa. Então, só que é o seguinte, cara, é assim, se existir a vida eterna que eu acredito, eu estou cumprindo meus princípios na Terra e eu acredito em Jesus e eu sou batizado e eu me converti, e etc, e vai, eu vou estar lá. Uhum. E se não existir, eu não perdi nada. Agora, o cara que não acredita, se existir, ele perdeu a salvação. Então eu tô nos dois lados, de quem não acredita e do que acredita. Se é Deus, eu tô lá. O jeito tá certo. E quem não acredita, não fez essa parte, não vai estar lá, porque não fez. Então eu tenho temor, medo não. Medo não. Porque na vida a gente tem uma certeza e uma incerteza. A certeza que a gente vai morrer e a incerteza de quando. Ninguém sabe quando. Mas que daqui 100 anos, ninguém que está nessa sala está aqui mais, isso é um fato. Exato. Né? Quando? Não sei. Pode ser hoje, pode ser o nosso último dia, cara. A gente não sabe. Deus queira que não. Exato. Né? Então eu não tenho medo da morte. A morte não é o fim, é um começo. Entende? Então eu não tenho medo, não. Eu tenho temor de Deus. Eu sei quem me rege, eu sei a lei que eu sigo, os princípios que eu cumpro, e eu me cobro. Cara, se eu errar aqui, Deus vai me cobrar. E ele cobra, e vem, cara, e você paga. Entendeu? Então eu procuro sempre cumprir aquilo que eu prego e viver aquilo que eu ensino. Medo não. Excelente. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente, e obviamente eu já ouvi falar... Cuidado que muita gente é muita gente. Não, mas é muita gente mesmo. Muita gente mesmo. É igual você falou, é muita gente mesmo. Hoje, graças a Deus, eu tive acesso a pessoas com mentalidades diferentes e isso me fez realmente crescer, né? Mas eu vejo
que quando se fala em networking, quando se fala em mentoria, quando se fala em crescimento pessoal, em evolução, em conexão, quando chega naquele ponto, mas como é que eu faço? Pô, como que eu faço para... Você estava lá no dia, pô, como que eu faço para conhecer o Flávio Augusto? Como que eu faço para andar de jato junto com o Flávio Augusto? Essas conexões extraordinárias, tem gente que fala, meu, é impossível. Como que eu vou chegar lá? E, na verdade, eu vejo você realizando isso no dia a dia. Eu comecei a realizar, até observando muito do jeito que você faz. A pessoa, para ela ter esses grandes acessos, eu sei que você ensina, são duas formas. Explica pra gente. Cara, primeira coisa é assim, qualquer pessoa pode se conectar com qualquer pessoa. Aí eu ia falar mentira. Não, pode. É você respeitar o processo, é intencional. Eu não me conecto com ninguém que não tenha vínculo com o meu propósito. A pessoa fala, o negócio de propósito é chato. Não, não é chato, não. Propósito é aquilo que eu faço. O que eu faço? Eu ensino pessoas através dos eventos, educação, mentoria, enfim. Tá? Então, esse é meu propósito de vida, transformar a vida das pessoas e ativar pessoas, ou seja, construir mais pessoas que façam o que eu faço hoje. Tá? Porque se eu viver 100 anos, cara, eu não vou conseguir mudar a vida de nem 0,0000001%. Nós estamos falando de um mundo de 8 bilhões de pessoas. Tem que multiplicar. Então eu tenho que multiplicar o Bruno, aquilo que eu faço. Eu preciso ativar pessoas, porque tem muita gente adormecida, tá? Tem gente que já morreu e não sabe. Entendeu? Já morreu e não sabe, só tá perambulando pela terra. E tá adormecido, tá ali. Mas se ativa a pessoa, dá um choque de realidade nela. Quanta gente de propósito, cara, que eu já ativei e tá aí hoje voando, né? Então, eu falo o seguinte, cara, acessar é muito fácil, permanecer que é difícil. Uhum. Permanecer que é difícil. Por quê? Permanecer, eu não decido permanecer na sua vida. É você que decide, que você chega numa conclusão, fala, cara, o Bruno, ele é essencial, fundamental, eu preciso dele, ele resolve coisas que contribuem comigo e por isso ele vai permanecer na minha vida. Então, quando é que você entende que uma pessoa vai permanecer na sua vida? Quando você entende, cara, que aquela pessoa ali ela é essencial na sua vida. Cara, não tem como, né? Eu acho que eu um dia entendi que o Brunet era essencial na minha vida, ele entendeu que eu era essencial na vida dele, e aí, cara, permanece, aí abre, você passa a fazer parte. Mas até aí tem um caminho. Eu ensino um método que eu criei, eu falo com a boca cheia assim, eu criei, porque veio uma equipe de Londres, ficou 16 horas com câmeras na minha frente, extraindo de mim. Os caras simplesmente falaram, cara, como é que você faz? E eu ia respondendo, os caras iam me forçando, eles iam arrancando. Quando eu vi, tinha um método que, de fato, nem eu sabia como eu fazia, mas era a forma que eu fazia. Né? E aí nasceu o Poder do Network método lá, que eu venho validando ele, né? Fazendo MVP em vários eventos, ainda não lancei lá como um método e tal, mas 5 passos bem simples, cara. Primeiro, né? Ser intencional, identificar a conexão, passo 1. Com quem eu quero me identificar, com quem eu quero me conectar, tá? Por que isso é importante? Porque senão você vai perder tempo de vida. E com o tempo você ganha dinheiro, com dinheiro você não compra tempo. E aí você vai começar um negócio que não vai para frente e você perdeu tempo. Quando você poderia ter sido intencional em identificar bem aquela conexão. O que é identificar? É saber se, além daquilo que você quer, você vai poder agregar para ela, ela vai poder contribuir com o teu propósito de vida. Perfeito. Isso é lifetime. Isso é long term. longo prazo. Entendeu? Então, cara, por que eu digo muito não? Obrigado. Porque quando mas o cara é milionário, ele vai me dar 500 mil agora? Não. Claro que não. Então, querido, eu não quero me conectar com ele, não me importa o dinheiro dele. Não é sobre a grana que o cara tem, o sucesso que ele tem, é sobre o que... Porque, cara, eu conheço gente rica que faz jogo ilegal. Uhum. Eu sei de pessoas, né? Tem muita gente multimilionária que vende coisas ilícitas. Uhum. Então não me interessa essa pessoa, só porque ele tem dinheiro. E as pessoas são muito atraídas pelo dinheiro. Então eu quero me conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que o meu. Por isso que o Poder do Network também deu certo. Porque eu não perdi tempo me conectando com... o cara, músico famoso. Uhum. Cantor famoso. Conheço muitos, mas não perdi tempo com isso. Por quê? Não tinha nada a ver com o que eu faço.
Eu perdi tempo, foi em botar tempo, foco, energia e imagem, e me conectar com o Paulo Vieira, com a Camila Vieira, com o João Kepler, com o Janguier Diniz, com o Davi Braca, com a Natália Beauty, com o Thiago Nico, com o Joel J, com o Flávio Augusto, com o Caio Carneiro. Por quê, Bruno? Porque tem a ver com o que eu faço, vai transformar vidas. Eu ia precisar desses caras na minha jornada, então eu investi tempo, foco, energia e imagem nisso. O que você fez, cara? Servir, através de servir um, conectar com um, gerar valor, experiência, fui conectando com o outro. Então, passo 1, identificar a conexão. Passo 2, transformar a conexão em relacionamento. Como? 3, gerando valor e experiência. Servindo, cara. E aí, cara, onde você aprendeu isso tudo? Cara, eu acho que foi com Jesus, porque ele veio aqui na Terra só para servir, né? E aí, cara, uma coisa que foi muito importante nessa minha trajetória foi alinhar a expectativa. Eu sou zero expectativa em relação a tudo e a todos. Porque é a única forma que eu encontrei de não me frustrar. Exato. As nossas maiores frustrações vêm de esperar algo dos outros. Cara, eu não crio expectativa. Não cria expectativa, irmão. Você vai se frustrar. Então, mas isso não é ser muito egocêntrico, egoísta, freak, sei lá, chama do que quiser. Eu não crio expectativa em nada, nem em ninguém, cara. Porque se o cara fizer algo ruim, eu não tô esperando nada. E ruim, não que eu tô esperando ruim, senão vai trazer pra mim. Mas, cara, tô alinhado, zero. Espero nada de nada nem de ninguém. Mas se o cara fizer algo ruim, eu vou me defender. Se o cara fizer algo bom, eu vou me alegrar. Mas e se eu esperar algo bom e ele faz algo ruim e eu não faz nada? Eu vou entristecer, eu vou me frustrar. E a frustração te joga pra baixo. Então, cara, eu só espero de mim, porque todos os meus resultados dependem de mim, né? A solução que você espera do outro, ela já tá dentro de você. Então, cara, quem é responsável pelo nosso sucesso, pelo nosso crescimento, somos nós mesmos, cara. Ninguém vai fazer por você só o que você pode fazer, irmão. Então, tira a bunda do sofá e vai fazer, vai adquirir o conhecimento. Mas como é que eu vou ter sucesso na vida? Eu tô lascado. Cara, só tem uma forma de vencer na vida, através da educação. Porque através da educação você adquire o conhecimento, através do conhecimento aplicado você tem novos resultados. Ponto. Né? Então, cara, dá 3 dicas, 3 passos. Cara, beleza, ambiência, pessoas, conhecimento aplicado. Uau. Ambiência, pessoas, conhecimento aplicado. Por quê? Porque seu entorno define seu destino. Eu não preciso saber quem você é para saber quem você vai se tornar. Me diga com quem você anda que eu te direi quem é. Não tem esse ditado? Por quê? Se eu te vejo andando com a Camila Vieira, eu falei, eu já sei quem ela vai se tornar. Se eu vejo você próximo ali, colado, dia a dia, não tem como você virar uma pessoa fracassada. Você tá andando com uma pessoa de mentalidade forte, pô. Isso é verdade. Não tem como, não tinha como eu dar errado. Eu tava 24 horas, 7 dias por semana com o Thiago Brunet, só se eu fosse muito burro. Não tinha como dar errado, não tem Se como. você ia ficar inteligente. Pô, mano, não tem como, entende? Então esse ditado, me diga com quem tu andas que eu direi quem és, é por causa disso. Isso chama-se modelagem. Por isso que Jesus, com 30 anos, antes de começar o propósito dele na Terra, reuniu 6 mais 6, que eram os 12. Por quê? Ele entendeu o seguinte, eu vou partir. Ele já sabia que ia se lascar, mesmo fazendo só o bem. Sim. E tem gente que acha, só faço o bem e me lasco e dou mal. Jesus só fez bem na Terra, fez cego ver, fez paralítico andar, fez surdo ouvir, meteram ele na cruz lá, furaram ele todo, rasgaram ele todo. Tu tá achando que tu vai parar onde? Hoje ninguém te incomoda, mas começa a crescer pra você ver. Aí por isso que tem um ditado que ninguém taca pedra em cachorro morto. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. É porque quando você começa a dar fruto, começa a crescer, aí vem os ataques. Olha só o que fizeram com Jesus. Pior ainda, depois que Jesus partiu, vai ver o que fizeram com os 12. 9 deles morreu esquartejado, crucificado, pô. Perseguidos. Por quê? Porque estava pregando a palavra de... Agora, é o movimento que mais cresce na Terra, é o livro mais vendido do mundo, é o nome que você esquece. Então, modelagem e mentoria já existe há mais de 2000 anos. Não foi a gente que inventou isso. A gente só colocou em prática. E por que ele pegou 12? Porque ele falou, cara, eu vou partir, esses caras vão dar continuidade. Ou seja, ele treinou e construiu pessoa durante a jornada. Pode reparar que dos 12, eles só começaram a pregar depois que Jesus partiu. Até ali, eles foram só discípulos. Aí, o que eles fizeram? Respeitaram o processo. Quanto tempo foi o processo deles? 3 anos. Quanto tempo foi o processo de Jesus? 30 anos. Olha a diferença de tempo. Por quê? Modelagem. Por que o Brunet fala assim, qualquer pessoa que passar pela minha vida não vai passar por 10% do que eu passei? Eu já paguei o preço, você não precisa pagar. Só me escuta, ouve e depois tu coloca em prática. Simples, cara. É fácil. Por que eu ando com um monte de bilionários, sou amigo de um monte de bilionários? Eu quero dinheiro de ninguém, não. Pelo contrário, eu sirvo eles, ajudo o que eu puder fazer, eles não precisam de mim pra nada. Eu só quero entender o como. Como esse cara fez.
Como esse cara... Eu faço uma pergunta, cara, que esses dias o Neymar Pai mandou aqui no meu direct aqui, falou assim, você é foda, gostei. Que é assim, ó, eu posso te fazer ficar bilionário, Camilo? Vai, valendo. Posso? Fala pra mim. Eu acho que sim. Posso? Eu posso te fazer ficar bilionário? Eu já sei a Vai. resposta. Tá, então Ainda eu não. posso. Você falou que eu posso, né? Não posso. Porque eu não sou bilionário. Uma pessoa só leva a outra até onde ela já chegou. Como é que eu vou te levar num lugar que eu nunca fui e nunca estive? Só que as pessoas acreditam nisso na internet, fica vendo o cara lá de jatinho fretado, que já fala que é dele, o carro importado, e numa casa alugada, e eu falo, cara, não vai, velho. Bruno, eu vou te ensinar a entrar no shape. Pô, mano. Entendeu? Uma pessoa só leva a outra. Oh, que bom que estamos vendo assim. Eu nunca disse isso em lugar nenhum. Entendeu? Entendi. Agora, eu vou me tornar, porque eu tô me andando com vários deles. Sim. A ambiência te transforma, não tem como. Essa é a maior verdade. Se você for resiliente, tiver constância e entender que você precisa respeitar o processo e que não é da noite pro dia, e, cara, foi um bom serviçal, um cara que serve de coração genuíno, que agrega na vida das pessoas, que é generoso, que não pensa só em você, que entende que a nossa passagem pela terra não é sobre nós, mas é sobre o próximo. Porque você, cara, é uma árvore que dá frutos, mas o fruto que você dá não serve para te alimentar, alimenta os outros, e o fruto que os outros dão alimentam você. Então a gente não tá aqui por nós, cara. Um negócio dá certo quando você transforma, impacta, facilita a vida do próximo. Eu não preciso saber que negócio você faz para saber se vai dar certo. Eu preciso saber se o seu negócio facilita e resolve o problema do outro. É aí que está o dinheiro. Você resolve o problema e acessa o dinheiro. Entendeu? Pô, é fácil, mas para outras pessoas é tão complexo. Não é, porque as pessoas querem um resultado imediato. Eu falo assim, ó, imagina em vez de você ficar fazendo um plano de 1 ano, fazer um plano de 1 década. E respeitar o processo e fazer tudo que precisa ser feito passo a passo. É importante saber o seguinte, ó. Eu falo sempre isso nos palcos, já deve ter ouvido 10 vezes. Quem ou o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar daqui adiante. Daqui adiante você vai precisar de novos relacionamentos e novos resultados. E para acessar novas pessoas de forma intencional e genuína, você vai precisar abrir essa mão de miserável que é tudo para você. Você vai precisar servir, você vai precisar pagar o preço, você vai precisar ser generoso. Não tem como acessar sem ser generoso. Eu amo a passagem de Provérbios 16, 18, que o presente abre porta e te coloca na presença dos grandes. Versão, acho que King James, Almeida atualizado. O presente alarga-lhe o caminho e coloca na mesa daqueles que decidem. Olha a passagem da rainha de Sabá, que mandou uma comitiva de camelos para Salomão para poder acessar Salomão, para poder entender como Salomão era tão rico, que ela ouvia falar. Né? E a história diz que no final ela diz assim para Salomão, e tudo que vi e que ouvi não é nem metade do que vi com os meus próprios olhos. E a história diz que não houve nada que Salomão não compartilhasse com ela. Por quê? Porque ela deu presente. Mas ela não deu um presente à altura do que ela podia pagar. Ela deu um presente à altura do cara merecia receber, porque ela queria o acesso. Então ela não mandou um camelo carregado de ouro, pedras preciosas, especiarias. Ela mandou uma comitiva de camelo. Ou seja, você dá o presente do nível da pessoa, não do sua crença de merecimento ou do que você pode pagar no momento. E isso é um sacrifício. E subir de nível e acessar outro nível é sobre pagar o preço, fazer um sacrifício, pô. Excelente, excelente. Pagar o preço. Eu vou pegar esse gancho, porque tem gente que não entende, Bruno, pagar o preço. Ah, mas, pô, quer dizer que o cara só vai me dar ouvido quando eu pagar? Por favor, explica para quem está ouvindo e ainda não entendeu isso. O que é pagar o preço de verdade? Cara, pagar o preço de verdade, vamos lá. Eu dei o exemplo agora há pouco, assim, ó, você pode acessar servindo ou pagando. E servindo, você vai servir com o seu tempo. O seu tempo é seu bem mais precioso. Deus é justo. O mesmo tempo que ele deu para mim, ele deu para todos nós aqui. Você que decide o que você vai fazer com o seu tempo, certo? É o que eu falei, com o tempo você ganha dinheiro, com o dinheiro você não compra tempo. Deus é justo, pô, ele já deu tempo. E agora decide o que você vai fazer com o teu tempo. Então eu decidi servir o Brunet porque eu tive o acesso. Ah, mas eu não tenho acesso ao Brunet hoje, mas ele tem uma mentoria chamada Destiny Mind, custa 220 mil. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. Mas talvez tem gente que não tem esse dinheiro, mas está sentado nesse dinheiro. Tem um carro que vale esse valor. E esse carro não vai te levar para nada, só vai te transportar. Anda de Uber, vende um carro, compra lá. Isso é loucura! Eu também achava que era loucura. Até um tempo atrás, que no meu evento de Goiânia, eu fiz lá o Poder do Network, 3.500 pessoas, fiz o Bruno Avelar Home Experience no outro dia, as pessoas vieram querer comprar minha mentoria de 300 mil e várias queriam me dar carro, vender apartamento, e eu não aceitei.
Aí passou umas 2 semanas, o Flávio Augusto entra num Zoom, num call, lá com os membros da MLS, da Liga, e fala, não sei de onde ele tirou, cara, eu tenho até esse corte, ele fala assim, você não pode aterrar o sonho de ninguém. Às vezes a pessoa quer te dar um carro pra poder dar o passo de fé dela. Por que você tá impedindo a pessoa de dar o passo de fé dela? Cara, parece que foi pra mim, assim, bateu assim, pá. Falei, caraca, fiz isso 2 semanas atrás. Impediu um monte de gente de dar o passo de fé. Aí ele continua. Você não deu o passo de fé um dia? Você não fez o all-in um dia? Eu não fui lá no banco um dia e peguei 20 mil de cheque especial pra abrir meu negócio? O problema é meu, era meu passo de fé. E se o banco não deixasse eu usar, falasse assim, olha, não usa pra isso não, vai dar errado. Por que você tá impedindo as pessoas de dar o passo de fé? E, cara, aquilo me deu um remorso. E aí eu fui num podcast da Fernanda Tocheta e contei isso. Isso virou um corte. Quando eu soltei esse corte em collab com ela, veio um monte de gente escrever. Tá lá no meu feed. Eu fui essa pessoa, você me impediu de dar um passo de fé, eu fiquei com ódio de você, mas hoje eu te perdoo porque você reconheceu. Eu também fui essa pessoa, você me impediu, eu queria dar meu carro. Eu fui essa pessoa, eu queria dar todo o dinheiro que estava na minha conta e depois parcelar o resto, você não aceitou. Cara, era só uma questão de percepção. Eu tinha uma percepção que se a pessoa desse o tudo dela e entrasse numa situação financeira que ela não ia ter dinheiro para conduzir a vida dela, perder a paz financeira, ela não ia ter paz para empreender. Essa era a minha percepção. Mas o Flávio me deu uma outra percepção, de acordo com a mentalidade dele, que eu não posso impedir ninguém de dar um passo de fé. Então, querido, deixa eu te falar, paga o preço, dá o que você tem, vende seu carro para acessar quem você precisa acessar para poder atingir e conquistar seu objetivo. Talvez vai ser o Caio Carneiro, o Joel Jota, o Paulo Vieira, a Camila Vieira, o Janguier, o Davi Braga, o João Kepler, sei lá quem vai ser. Vai ser o Uau, a Camila, não sei quem vai ser. Agora, dá teu passo de fé. É igual um cara que chegou no João Kepler um dia e falou assim, olha, eu preciso desse projeto aqui, pra você investir. Quanto você precisa, cidadão? O Kepler falou. Ele falou 200 mil. Ah, você precisa de 200 mil. 200 mil resolve o seu problema? Resolve. E aí o cara tava com um Rolex no braço e uma chave da Mercedes. O Kepler falou, então faz o seguinte, vai lá, vende esse Rolex, ok? Vende essa Mercedes e bota o dinheiro no teu negócio. Se der errado, você deu o seu tudo, aí volta aqui que eu boto o dinheiro pra você. Aí o cara falou, mas eu vou vender meu carro, meu querido, você não bota, você tá andando de Mercedes com o Rolex no braço, me pedindo 200 mil e vem falar pra mim que você acredita no seu negócio? Se você acreditar, você já tinha botado esse relógio, se fosse dar o dinheiro que ia dar, que você tá falando que ia dar, já tinha vendido esse Rolex, botado no negócio, vendido essa Mercedes, botado no negócio, você não tava aqui agora sentado comigo pedindo investimento. Acorda, gente, pô. Pergunta se o cara voltou lá depois. Nunca vai. Tem gente que quer te vender um sonho falando que já fez tudo, que agora se você botar o teu dinheiro, que tudo que precisa ser investimento. Olha pra essa pessoa e vê o carro que ela tá andando, a casa que ela mora, se ela já botou tudo dela mesmo. Porque quem acredita faz all-in, bota tudo, irmão. Então essa lapada eu tomei do Flávio. Pagar o preço é isso, velho. Não tem mimimi de... É isso, irmão. Quem que pode transformar a sua vida? Fulano de tal. Então vai lá e paga o preço pra acessar. É isso. Mas a altura do cara, o presente, ele abre porta. De fato. Mas quando você dá, impactando, fala, caraca, mano. Hoje eu cheguei numa reunião, tá? Pega aí, produção. Eu cheguei numa reunião hoje que eu fui contratar o serviço, que eu tô há mais de 1 ano e meio para poder resolver. E aí, quando eu chego lá, eles preparam um café da manhã para mim, cara, e eu tava com fome. Eu entrei pensando, falei, cara... Eu saí daqui, eu preciso comer alguma coisa, que eu saí de casa sem tomar café. Aí cheguei um café da manhã preparado. E aí ele falou, tem mais, eu trouxe pra você, ó. Sei que você gosta de vinho, um Barca Velha, 1999, meu vinho preferido. Cara, eu falei, pô, aí é golpe baixo. Eu já ia contratar, agora sem ler o contrato, tá fechado. Pô, ela teve o cuidado, o carinho, não é um vinho. Primeiro, vamos lá, é caro, custa $1.500. Custa $1.500. Não é um vinho de $20 do Publix. Nada contra, mas paladar não retrocede, pô. É o que eu gosto. Então, vamos lá. Ela gastou o tempo dela para descobrir, através de alguém que me conhece ou já me ouviu falar, aí foi buscar algo que, além de ser caro, é raro. Você não encontra um vinho desse em qualquer lugar. Não acha disponível na prateleira. Não é só ter o dinheiro para comprar. Então, ela foi atrás, buscou algo raro, 1999, do meu vinho preferido, que é o Barca Velha, pagou o preço, ou seja, ela me deu um presente no nível meu ou no nível dela. Não que ela não esteja no nível. No seu. No meu. Ela foi buscar algo que eu gosto, raro, e falou, cara, não é sobre a grana. Sim. Porque, cara, o que ele gosta? Vamos lá, o Bruno gosta de vinho. Qual é o vinho preferido dele? Barca Velha. Ah, então, como é que funciona esse negócio? Ela teve que entender para comprar isso aqui. Senão ela teria comprado a última safra de 2015. Ela teve que entender para comprar isso aqui.
Pra mim, pra você, Al, pra você não pode ter valor nenhum, mas pra mim tem. Uhum. Eu tenho esse vinho, tenho um na minha vertical, que eu nunca vou abrir, porque tá na vertical. Agora eu tenho um que, se eu quiser, amanhã eu posso abrir. Uhum. Então tem valor. Ó, tem tanto valor, isso aconteceu hoje, eu tô aqui contando. Isso é pagar o preço. Agora, vamos lá. Na hora de comprar, beleza, achei o vinho raro, esse, 99. Quanto custa? 1.500. Ah, não, você tá doido. Aí, vou comprar um de $200. Será que eu estaria aqui contando agora? Uhum. E muita gente para aí. E às vezes não é porque não tem o dinheiro, é porque não tem coragem. E tem hora na vida que não basta ter dinheiro, tem que ter coragem. Sim. Agora, nós estamos falando de um vinho. E dá um presente, um Rolex. Pô, eu já dei uns 20 Rolex de presente. De 200 mil, de 300 mil. Mas já ganhei também. Uhum. Por exemplo, o Lúcio Santana, que você conhece, um dia chegou na minha casa, no meio, tava eu, o César Menotti e Fabiano jantando aqui em Orlando, e chegou e falou, trouxe pra você. Quando eu abri um Rolex, cara, por quê? Você mudou minha vida. A gente, cara, você só recebe aquilo que você dá. Você só tem, você não tem como. Exato. Se você não dá, você não recebe. Eu já dei uns 20 Rolex de presente, pô. Eu já dei Patek Philippe de presente, pô. Patek Philippe, relógio de quase R$1 milhão, já dei assim, ó, pum. E é isso, cara, e eu quero poder dar muito mais. Eu quero poder dar muito mais. Ah, mas você só dá pra gente famosa. Não, querido, quantos Rolex eu já dei pra mentorado meu? Já dei Rolex pro Roberto, mentorado da confraria. Uhum. Já dei Rolex pro Beto Loucura. Mas por que você dá um relógio, um Rolex pro mentorado? Cara, porque o cara, ele fez mais por mim do que era combinado. Ele me serviu mais do que o combinado. Ele me honrou mais do que o combinado. Aí eu fico constrangido. Aí me constrange, eu quero constranger também. Perfeito. Eu constranjo no nível que eu sou constrangido. Eu falo, eu não vou ficar de fora, tá maluco? Peraí, toma, pá, vai e fica. O Joel J outro dia não me deu um diplomata Commodore, ele foi buscar, ficou 5 meses procurando o carro, ele e o Felipe Ciani. E não era aniversário, não era Natal, nem nada. Era um evento de mentoria. Naquele dia ele falou, cara, hoje nós contratamos a Alcione para fazer um show lá pros confrades, mentorados meu e dele. Eu tava lá. Então, naquele dia, do nada, ele me chama e fala, cara, vem aqui, depois eu te explico. Eu chego, pá, toma. Olha aqui, o Felipe comprou o Ciani. Ficou legal, cara, o carro que eu queria e tal. Então, é seu, toma chá. Pum, caraca. Uau. Eu vi. Ele, DTE, aprendi contigo. Honra. Pô, por que ele fez isso? Que em algum momento eu fiz algo por ele que ele, cara, eu preciso retribuir. E a gente fica nisso, um dando no outro, retribuindo desse nível. Entendeu, cara? E vai construindo uma relação cada vez mais forte. Cara, e é gostoso, cara. É gostoso. O Thiago Nigro, uma vez, lá na África, a gente estava numa mesa lá em South Africa, lá num safari, que fui fazer o Poder do Network em Moçambique e Angola. Pô, tinha o Rony, eu tava na mesa da confraria, o Rony Jabu. Aí, sentado assim, ele falou, cara, que eu decidi, o Bruno me fez comprar um Patek Philippe em Genebra, que a gente tava lá no Poder do Network, eu decidi que agora, todo país que eu for, eu vou comprar um relógio top. Uhum. E o primeiro que eu vou comprar é um Rolex, que eu não tenho um Rolex. Cara, eu tinha tirado o meu do braço e tava no bolso. Eu tirei do braço e falei, toma, você já tem um. Você é o primeiro, então quem vai dar o primeiro sou eu. Toma, seu primeiro Rolex foi ganhado por mim. Toma, tá aí. Cara, a galera tava na mesa, o Rony tava. Ficou todo mundo assim. Do nada, tem um Rolex, do nada. Não é comemorativo, não tinha nada. Mas, cara, o que o Thiago Nigro já fez por mim, irmão. O tempo dele, que é valioso, um cara do Grupo Primo, que vendeu por milhões agora parte do Grupo Primo para XP, um cara multimilionário, bem sucedido, um cara que tem autoridade. Cara, se eu te contar o tempo que o Thiago Nigro já despendeu comigo, irmão, se eu te contar o que o Nigro já fez por mim, pela minha família, e eu sei o valor que tem o tempo dele. Então, cara, quanto vale isso? O que é um Rolex? Eu tenho que dar 10 Rolex pro Thiago Nigro. Eu tenho que dar 20 Rolex pro Thiago Nigro. Quer ver uma coisa? Um dia a gente tava num resort, ele, Maíra, tinha outros amigos. Aí era dia dos namorados, a gente foi passar no final de semana no resort. Aí eu dei um Rolex pra Cláudia presente. A Cláudia pegou o Rolex e deu pra Maíra card. Entendi nada. Mas é o sentimento, é porque em algum momento a Maíra constrangeu ela e ela falou, cara, é o mínimo, assim. Não tô pagando, eu tenho que dar 10 também. Cara... se eu contar o que eles já fizeram pela gente, a Maíra e o Thiago, então são pessoas que eu vou defender até a morte. Fala mal de amigo meu pra mim, não, que vai tomar pancada. Não quer saber o que você acha, não te perguntei. Isso é lealdade, e é o que te mantém na mesa, é lealdade. Perfeito. Porque chega um nível de grana, cara, na vida, que o cara não quer mais... Não é que ele não quer mais grana, ele já ganha automático. É sobre o dinheiro. Quem que vai permanecer na vida do cara? Quem é leal? O que te mantém na mesa? Lealdade. Boa. Acabou. Fato.
Ó, Bruno, eu sinceramente, eu gostaria de ficar batendo um papo aqui por horas. Graças a Deus, como você falou, você vai ter que me aturar por muito tempo. Exatamente. A gente Eu e a volta. Camila, agora nós estamos amarrados com você aí pro resto da vida. Mas o fato é que, de novo, gostaria de agradecer. Como vocês viram aqui, pessoal, é um posto de aprendizado. E o fato dele sempre estar andando com mentes brilhantes Sim. nos dá acesso a uma mente que frequenta o ambiente e o dia a dia de mentes brilhantes. Ou seja, nós também temos acesso a mentes brilhantes. Eu sempre aprendo muito contigo, toda vez que a gente está junto, seja na tua casa, seja num evento, sempre eu tenho ensinamentos contigo. E é por isso que eu sou muito grato, eu sempre falo com a Camila, ela sempre também toca em pontos, coisas que você fala que marca realmente muito a gente. E por isso, de novo, gostaria de te agradecer demais por o tempo estar conversando aqui com a gente. Um dia, quando Deus permitir, a gente vai bater outro bate-papo. Vamos sim, pô. Tá louco. Mais tempo. Porque, realmente, eu sei o quanto ainda tem aí dentro Exatamente. para compartilhar e que, de fato, eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai inspirar e tocar a vida de muitas pessoas. Eu sei que esse é seu propósito, é também nosso propósito. E fica aqui meu agradecimento mais uma vez por tudo que você fez por nós até hoje, todo o tempo, todos os conselhos, toda a inspiração, o acesso que nos deu. E pode contar conosco. Obrigado, Nós Al. somos Obrigado, Camila. aqui, não só leais, mas também estamos aqui para servir você e a sua família no que precisar. Obrigado. Contem comigo também, conto com a minha lealdade. Estou sempre aqui para servir vocês e é Lifetime Membership. É isso aí. Muito obrigado, Obrigado, Al. amigo. Irmão. Obrigado, querida. Obrigado. E vocês, por favor, comenta aqui o que vocês acharam. Qual foi o ponto que mais te tocou nesse bate-papo com o Bruno? Deixa seu comentário, não esquece de deixar o like. E tem uma surpresa especial. Eu gravei todo esse nosso bate-papo e eu vou gerar um resumo, um PDF, com os pontos mais importantes. Mapa mental da conversa. Exato. Para você poder, aí no seu tempo de estudo, analisar isso daí e realmente absorver algum desses pontos. Então eu quero que você deixe aqui no comentário. Fala uma palavra-chave, Bruno, para o pessoal. Mentalidade. Pronto. Mentalidade. Comenta ali, #mentalidade nos comentários, que aí eu vou te dar acesso a esse material exclusivo. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado à Conte com a audiência, gente. obrigado a vocês que assistiram. E lembre-se sempre de uma coisa: a situação atual que você está vivendo hoje não define quem você é. Então, faça o básico, faça bem feito, que o resultado vem. É isso aí. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Até o próximo. Vai ser extremamente difícil superar, mas a gente vai fazer o nosso melhor. Vamos fazer. Então, por favor, continue ligado aqui no podcast, deixe seu like, se inscreva e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.